Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este curso. Nós vamos tratar nesse módulo uma série de alguns 4 ou 5 vídeos falando sobre o VirtualBox. A gente vai apresentar o VirtualBox, vamos falar os principais recursos que essa ferramenta de virtualização nos proporciona. A gente vai aprender a criar máquinas virtuais, instalar um sistema operacional na máquina virtual criada, gerenciar, enfim, a gente vai aprender o básico necessário sobre o VirtualBox, que o mínimo que a gente precisa saber para o propósito do curso. Mas antes da gente entrar no assunto VirtualBox propriamente dito, eu gostaria de dar uma justificativa. Por que a gente vai, que relevância tem eu aprender VirtualBox nesse curso aqui de Linux? Bom, partindo do preceito que para a gente aprender não só um sistema, não trabalhar com um sistema operacional, não especificamente o Linux, mas para a gente aprender qualquer coisa informática, é fundamental a gente experimentar bastante, a gente testar, a gente fazer e refazer várias vezes aquela mesma coisa, porque essas experimentações com certeza vai gerar erros, e é em cima desses erros que a gente vai construir o nosso aprendizado. Quando a gente trabalha no sistema operacional nativo, esse sistema que você utiliza em produção, para poder estar testando, estar experimentando isso ou aquilo, esses erros podem acarretar em danos. Você pode perder dados, você pode perder configurações. Mesmo que esses dados sejam recuperáveis, pode lhe dar uma certa dor de cabeça para você recuperar isso. Quando nós trabalhamos com sistema virtualizado, a gente elimina esse problema. Não vai ter problema se por acaso você executar algum procedimento equivocadamente e seu sistema não iniciar mais. Afinal de contas, você está trabalhando com um sistema virtualizado, provavelmente não vai ter nenhum dado ali, não vai ter nenhuma configuração importante. Beleza. Se você perdeu, deleta aquela máquina virtual, faz outra, começa de novo, testa, deu errado, você testa de novo. Não seria tão simples se a gente estivesse utilizando nosso sistema operacional padrão que a gente utiliza no dia a dia mesmo. Ok? Então, entendido, justificado o porquê do uso do VirtualBox, vamos à obra. Neste primeiro vídeo, a ideia é apenas apresentar o VirtualBox, mostrar a interface do VirtualBox, as principais características do VirtualBox. Bom, nesse painel à esquerda, aqui, estão listadas todas as máquinas virtuais que eu tenho no sistema. Você percebe que aqui eu tenho vários sistemas operacionais virtualizados. Cada um desses ícones aqui representa um sistema operacional. Então você vê que eu tenho aqui várias plataformas. Eu tenho o Debian, uma plataforma Linux. Eu tenho o Windows XP, eu tenho o Windows 7. Eu tenho uma máquina virtual também com FreeBSD. Então eu consigo virtualizar aqui uma grande quantidade de sistemas operacionais. E cada máquina virtual que eu vou criando, ou que eu vou importando, ela vai sendo listada aqui. No lado direito, nós temos as informações sobre a máquina que a gente seleciona. Por exemplo, selecionei aqui a máquina Debian. Nesse lado direito aqui eu vou ter informações sobre ela. Eu consigo visualizar aqui quanto de memória que essa máquina tem, qual o tamanho do disco virtual dessa máquina, se tem algum recurso compartilhado, informações sobre rede, ou seja, eu tenho aqui um grande número de informações sobre a minha máquina virtual que eu seleciono aqui. Aqui a gente consegue inclusive alterar algumas configurações. Por exemplo, eu criei uma máquina virtual Debian com 1 GB de memória RAM. Futuramente eu posso perceber que 1 GB é pouco. Eu posso precisar acrescentar mais memória RAM. Eu posso simplesmente alterar essa configuração por aqui. Outro meio de a gente alterar configurações da máquina virtual é justamente no botão Settings, logo aqui em cima. Você clica no botão, seleciona a máquina virtual que você quer alterar, que você quer modificar, clica no botão Settings e você vai ter acesso a um grande número de configurações. Você consegue alterar inclusive o nome da máquina virtual, o sistema operacional, algumas configurações avançadas, como as pastas do Snapshots, é um recurso muito interessante, que é uma espécie de backup. A gente vai ver nos vídeos mais pra frente aí, como trabalhar com Snapshots. Enfim,
Você tem um controle total sobre essa máquina virtual a partir daqui do botão Settings. Cancelar aqui e dar sequência. Temos aqui também o botão Start. Você pode iniciar uma máquina virtual de duas formas. Você pode dar um duplo clique aqui na máquina virtual, ou você pode selecionar a máquina virtual e clicar aqui no botão Start. O botão New é justamente para a gente iniciar a criação de uma nova máquina virtual, ou seja, é a partir desse botão aqui, desse íconezinho aqui, que a gente vai começar a configurar uma nova máquina virtual. Aliás, a gente vai fazer isso no próximo vídeo. O VirtualBox tem um recurso bem interessante também, que é o de salvar o estado de uma máquina virtual. Por exemplo, essa máquina Windows 7 aqui, que nós vamos trabalhar com ela nos próximos vídeos, ela está salva. E quando eu clico em uma máquina, seleciono uma máquina virtual que está com o seu estado salvo, habilita para mim esse outro botãozinho aqui, que é o de descartar o estado da máquina virtual. Por exemplo, eu decido que eu não vou precisar mais vocês vão ver direitinho isso aqui nos próximos vídeos, mas se, por exemplo, eu não precisar mais do que eu salvei nessa máquina virtual, se eu não precisar mais, posso vir aqui em descartar. Outro detalhe importante, interessante para a gente perceber, é que o botão Settings, quando eu seleciono uma máquina virtual que está com o estado salvo, o botão Settings ele fica desabilitado para mim, ou seja, eu não consigo alterar as configurações de uma máquina virtual que esteja salva. Eu só consigo alterar configurações de máquinas desligadas. Mas uma máquina que esteja salva, eu não consigo alterar as configurações dela, certo? Aqui eu vou escolher que tipo de visualização que eu vou ter aqui nesse painel à direita. Detalhes, o nome autoexplicativo vai mostrar para mim os detalhes dessa máquina virtual. Ou Snapshots, que a gente vai ver direitinho o que é esses snapshots nos próximos vídeos. Bom, sobre interface é basicamente isso, e nos próximos vídeos a gente continua falando um pouco mais aí sobre o VirtualBox. Um abraço e até mais.